Boa noite a todos, aqueles que não me conhecem ainda. Eu sou a Andréia Calheiro, eu sou a fundadora e CEO do Phoenix Christian Institute. Nós somos uma instituição aqui da Flórida, né? Somos uma instituição 100% americana. Vamos estar falando... Oi, meu amor, quanto tempo, cara? Então, vamos estar falando... um pouco mais sobre a nossa instituição, sobre a EBRA-IPN, sobre o Grupo Phoenix, no final dessa apresentação, tá bom? Hoje vamos dar somente umas pinceladas a respeito disso. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que a maioria sabe que eu atuo muito na clínica do abuso sexual, da violência doméstica, e eu gostaria muito de trazer este olhar mais amplo dentro da clínica, né? Passando ali no início, como a gente colocou, a origem, né? A origem da escuta, até o próprio Ferenc, que é a clínica onde eu trabalho mais. Vamos falar um pouquinho, acho que a maioria aqui é psicanalista ou está em formação em psicanálise. Vamos falar aqui, ó, a psicanálise ela nasceu de uma curiosidade científica da prática clínica, né, do Freud. Né? Ele é um neurologista, médico vienense que transformou a nossa compreensão da mente humana. Freud é um neuro. Abrindo parênteses, logo agora, no início da nossa conversa, as pessoas costumam falar da psicanálise como uma pseudociência. Acredito eu que hoje é muito falado sobre isso por conta que realmente algumas instituições têm colocado a psicanálise como se ela fosse algo banal. Freud ele não colocou a psicanálise dentro de uma universidade porque ele não queria simplesmente deixar somente para médicos, ele queria abranger mais pessoas, né? Então, não significa que a psicanálise ela pode ser transformada em qualquer coisa. Infelizmente, há muitos institutos que você se forma em 3 meses. A gente sabe que a psicanálise não é assim. Né? Existe aquele percurso psicanalítico, existe aquela teoria que você precisa de verdade estudar, e estudar muito, ler livros. Né? A psicanálise, quando você quer se tornar um psicanalista, você tem que ter a ciência que você vai estudar, e vai estudar muito. Não é assim? Todos que estão aqui sabem que a gente estuda bastante. Então, além de estudar, temos também que fazer as análises pessoais, para que a gente não leve a nossa demanda para o nosso set, né? Para as nossas sessões, e transbordar no nosso paciente todas aquelas demandas que a gente ainda não elaborou. E temos que também fazer a supervisão, estágios supervisionados. No final, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e como funciona também a psicanálise aqui nos Estados Unidos, tá certo? Então, Freud, ele era um neuro, gente. Quando ele começou a psicanálise, aqui, ó, no início da trajetória de Freud, é muito linda a trajetória dele, né? Freud era um estudioso muito comprometido com aquilo que ele fazia, né? Ele começou a sua carreira como neuro, como eu tinha falado, ali no hospital de Viena, né, enfrentando as frustrações. Ele queria colocar algumas coisas que ele estava vendo já dentro da clínica antes dele começar a psicanálise, mas as pessoas ainda tinham uma versão: o que você está fazendo? É algo tudo muito novo. Nem ele sabia direito, porque a psicanálise em si ainda não tinha existido, mas ele sabia que tinha alguma coisa acontecendo com aqueles pacientes que
eles precisariam tratar aqueles pacientes de uma forma diferente. Só que ele não teve, no primeiro momento, essa abertura de trabalhar com esses pacientes. Então, ele, com aquela frustração, ele pensa, o que eu posso fazer? Eu continuo ali naquele hospital ou vou para outro lugar? Foi quando ele decidiu estudar em Paris. E, em busca de novos conhecimentos, ele foi ao encontro de Charcot. Ali, ele aprendeu sobre a hipnose, né? E seu uso em casos da histeria, que é aquilo que ele tratava, aquilo que ele via lá no hospital. Então, ali com Charcot, ele começou a trabalhar a hipnose, foi ali que ele deu início aos tratamentos, né, da histeria, com aquela hipnose, mas ele teve ali, ó, descobre que a histeria não é apenas coisas de mulher, né? Essa é uma condição séria, base neurológica e psíquica. Essa fase inicial, pessoal, foi crucial para Freud desenvolver uma visão mais ampla dos transtornos mentais, reconhecendo a interação e o risco físico e psíquico. Pessoal, não precisa gravar nada desse PDF, eu vou estar disponibilizando para todos vocês, tá certo? Não é todos os PDF que eu vou trazer hoje que eu vou disponibilizar, mas esse eu vou. Sua experiência em Paris expandiu seus horizontes além da neurologia tradicional. Então, a saída a Paris foi muito bom para Freud, porque ele pôde conhecer um novo caminho, né? Uma nova forma de estudo, não somente dentro daquela área que ele estava habituado a trabalhar. Quando ele termina aquele trabalho, ele fica alguns anos ali, né, acho que foi 1 a 2 anos ali com Charcot, ele volta para Viena. Ao voltar para Viena, ele se encontra com Breuer, né? Eles começam a trabalhar juntos. E ali ele começa a trabalhar com seus pacientes, né, ainda com a hipnose, e ali ele tem o seu primeiro contato com a Ana. Ana O, todos conhecem muito bem, né? A paciente de Breuer, foi a primeira paciente, assim, que a gente possa dizer, né, que Freud, propriamente dito, começou ali a trabalhar junto com Breuer, mas ela não é paciente de Freud, né? E a Ana O, que trouxe dentro da psicanálise o simples talking cure, né? Ela dentro ali da sua hipnose, que ela trouxe essa palavra que no futuro o Freud pega aquilo ali e de verdade ele transforma em que hoje nós conhecemos como um dos fundamentos da psicanálise, né? Mas o Freud ele viu que dentro da hipnose era algo muito cansativo, algo muito chato de ficar fazendo. Nem todo mundo conseguia ser hipnotizado. Para a pessoa ser hipnotizada, ela precisava confiar demais ah, no seu terapeuta, né, na pessoa que estava ali fazendo esse trabalho com ela. Então, demandava um tempo muito maior e Freud não estava muito satisfeito com isso, e ele, todos saibam que ele era ateu, né? Então ele tinha isso, a hipnose, como algo meio místico, então ele não tinha uma certa aversão com isso, ele não gostava muito disso. Então ele começa a abandonar a hipnose por conta disso, né? Aqui, ó, temos aqui, ó. Freud começa a distanciar da hipnose por ser trabalhosa, não aplicável a todos, e tinha um efeito passageiro, né? É importante, só um momento. É importante ressaltar, pessoal, que a Ana O, mais uma vez aqui, ó, não foi paciente de Freud, mas sim de Breuer, mas foi um caso fundamental para o desenvolvimento e o método psicanalítico. Freud abandona a hipnose e começa a trabalhar com uma sugestão, né? Aqui está aqui, ó. Inicialmente, Freud tenta técnicas como colocar a mão na testa. Ele ficava assim, é como se fosse uma hipnose,
também, né? De certa forma, era uma sugestão. Ficava, tente lembrar, tente lembrar. E ali aquele paciente até realmente fazia isso. Ele começava a lembrar a partir de que Freud começava com aquela insistência, tente lembrar, você consegue, vai lá no seu inconsciente, né? Ele ainda não tinha essa coisa do inconsciente, mas vai, busca dentro de você essa lembrança, porque ela existe, ela está aí. Então ele colocava a mão na testa dela como uma sugestão e a pessoa começava a falar, né? Mas logo depois, dentro desse trabalho, ele viu que ele também não precisava ficar colocando a mão na testa de ninguém, que ele simplesmente poderia deixar as pacientes falarem, falarem abertamente tudo aquilo que vinha na sua mente. Então ali nasce de verdade a psicanálise, né? Com a associação livre, que é o que todos nós trabalhamos até hoje, né? Ele percebe que escutar o paciente falar livremente era mais eficaz, desenvolvendo um método da associação livre como base da psicanálise. Tem aqui, ó, a escuta não diretiva. Em vez de conduzir o paciente, Freud passa a permitir que ele fale espontaneamente, inaugurando, de fato, a psicanálise como um método clínico. Então, a gente não tem que ficar induzindo o cliente a falar. Ele tem que falar aquilo que de verdade vier à cabeça. Como eu tinha falado no início, Freud é um pesquisador e cientista. Ele tinha um conhecimento anatômico. Freud era profundo conhecedor da anatomia cerebral. Então, quando ele cria a psicanálise, ele sabia o que estava fazendo. Dentro do nosso curso de capacitação, eu trouxe um pouquinho como que funcionava a amígdala, o córtex, né, o sistema límbico para pessoas que passam abuso sexual. É claro que, naquela época, o Freud não tinha dimensão de como funcionava tudo dentro do cérebro, igual nós temos hoje, né? Ele não tinha acesso às ressonâncias magnéticas que hoje temos, não tinha acesso a muitas coisas que hoje temos. Mas ele, como neuro, ele tinha um vasto conhecimento de como funcionava o cérebro, e ele usou todo este conhecimento que ele tinha para fundar, né, a psicanálise. Aqui começamos a falar propriamente dito do tema hoje, né, que é a escuta com acolhimento. O Freud, dentro dos seus livros, ele fala de diversos pacientes que ele atendeu. Um deles é Dora, o caso Dora, que é lógico que não é o nome da menina, mas é o nome que ele usou para falar, né? A Dora com o senhor K. Então, ali é a apresentação do caso, vou fazer com vocês. A Dora é uma jovem, cerca de 18 anos, que chega a Freud relatando que, aos 14 anos, sofreu abuso com o senhor K, amigo de seu pai. É lógico que ela não falou assim, sofria abuso, né? Ela só falou que o senhor K a beijou, e a beijou à força. Mas a interpretação inicial de Freud não foi um abuso. A interpretação dele foi não compreendendo o relato como um abuso, interpretando através da lente da histeria e da fantasia. Ele achou que aquilo que ela estava relatando não era real. Então, ele revisando posteriormente, né, o caso da Dora, ele vê que reconhece que não considerou com seriedade a realidade do abuso, levando a repensar a sua escuta. A Dora, por sua vez, ela abandona o tratamento abruptamente, insatisfeita com a abordagem de Freud. Porque ali, pessoal, ela relata que um adulto a beijou. Ela só tinha 14 anos.
E Freud, ele, como não tinha muito essa visão dos abusos, né, ali, ele tinha muito isso com a imaginação, ele levava muito para esse lado também, então ele não acolheu ela da forma que deve realmente acolher, principalmente vítimas e de abuso sexual. Aí por isso que é da origem, né, o Freud, até a escuta acolhedora, que é Ferenczi. Eu gosto demais desse autor, porque esse autor ele traz uma nova percepção, né, de como que a gente trata o nosso paciente, de como que a gente acolhe de verdade, de como que a gente tem a nossa escuta dentro do nosso set. E aqui eu vou falar um pouquinho de Ferenczi, talvez nem todo mundo conhece, Ferenczi, né? Porque podemos trazer um pouquinho mais no futuro qual foi de verdade a história de Ferenczi, passar um pouquinho, falar um pouquinho da história dele, quem foi Ferenczi. Muitos acham que Ferenczi terminou a história dele brigado com Freud, na verdade não foi bem assim, né? Mas não vamos entrar nesses pormenores hoje, somente a escuta acolhedora de verdade de Ferenczi, tá certo? Ferenczi era um inovador húngaro, né? Ele era um médico, né, nascido em 1973, formado também em Viena, e retornou à Hungria para atuar como médico. Ele vinha também de uma família ligada à cultura e com livraria e editora. Ferenczi era totalmente versátil, né? E falava diversas línguas. E lá com Freud, ele leu, né? Nós podemos ler alguns textos de Freud, que lá em 1990 ele se torna também paciente de Freud e analisando. A partir disso, então, ele pôde de verdade entender como que era Freud, o tratamento dele com os pacientes dele. E com isso, ele viu que o Freud não tinha aquele acolhimento que ele gostaria que Freud tivesse com ele. A visão que ele tinha, o jeito que ele precisava ser acolhido. Ferenczi, a clínica dele foi uma clínica revolucionária. Através de Ferenczi, que hoje nós podemos ter uma clínica acolhedora. Ferenczi, ele trabalhava com as pessoas que eram mais à margem da sociedade. Aquelas pessoas que eram até negligenciadas, né? O Freud ele trabalhava com a elite, né? A Ana Hora, elite, ou qualquer os outros que o Freud relata, em alguns casos dele, a gente pode ver que é tudo elite da sociedade. Ferenczi não. Ferenczi ele começa a trabalhar com os soldados, né, que voltam da guerra, então começa a ver aquilo que o soldado tem, como que ele reage quando ele vem da guerra, os traumas que acompanham aquele soldado. Ele começa a trabalhar, eu coloquei aqui para que seja mais fácil para vocês lembrarem depois, né? Começa a trabalhar com as vítimas de violência doméstica, com vítimas de abuso sexual, com pessoas de verdade à margem daquela sociedade. Então, a clínica diferente é diferente da de Freud por conta disso. Todas as vezes que nós, como terapeutas, formos atender, começar a fazer atendimento, a gente tem que saber qual é o público que nós estamos atendendo. Que tipo de demanda é essa que a gente está atendendo? Porque a demanda da clínica, que é do abuso, a clínica do trauma, fatalmente vai ter que ser acolhedora, não tem outro jeito. Porque aquela pessoa, ela já sofreu demais. Vamos ver hoje alguns aspectos disso, né? Aquela criança não teve aquela base sólida, então ela precisa realmente ser acolhida, não negligenciada mais uma vez. Né? Ele tem ali aquela empatia radical, percebeu que esses pacientes era impossível manter a clínica neutra, distante, desenvolvendo uma abordagem de proximidade efetiva.
Ele desenvolveu também, que hoje a gente chama de escuta ativa, né? Só um momento. Que ele propôs. Ele praticou exatamente isso. Ele teve aquela escuta ativa, aquela empatia envolvida, né, onde o analista, de verdade, ele está presente ali junto com o seu paciente. Ele não está apático, ele não está neutro, né, ele faz realmente o seu paciente se sentir acolhido. Essa é a escuta ativa, a diferença. Então, todas as vezes que nós vamos trabalhar com pacientes que passaram com traumas severos, a gente tem que ver autores que vai nos capacitar a trabalhar com esses traumas. E fatalmente, dentro da nossa clínica, mesmo que aqueles pacientes não falam que passou por abuso, porque muitos falam, mas eu não tenho problema nenhum, eu nunca sofri nada, às vezes não lembra ou ainda não tem coragem de falar. Eu sou tão feliz, não tenho nada de errado na minha vida. Então, muitos ainda querem esconder toda aquela dor, porque ao falar, eles ainda não estão prontos para isso. Ao falar, eles é como se estivessem revivendo tudo aquilo que aconteceu com eles. Né? Aqui, podemos dizer a técnica ativa, a identificação com o agressor. As minhas alunas, acho que tem bastante alunas aqui. Alguém lembra o que era identificação com o agressor? A identificação com o agressor, muitas das vezes, a criança aprende a ser. A identificação com o agressor é quando aquela criança está sendo negligenciada, está ouvindo palavras que a criança não deveria ouvir, ouvindo que ela não presta, ouvindo que ela não vai ser nada de bom na vida, ouvindo que ela, tudo que coloca a mão quebra, ouvindo que ela não vai dar em nada, ela só vai puxar carroça, ela vai ser todas as coisas que acontecem de errado, ela ouve que ela que é culpada. E ela também, muitas das vezes, as estatísticas mostram que os abusos geralmente são de dentro de casa. Pessoas próximas àquela criança. Pai, mãe, irmão, avô, tio. Então, aquelas crianças, elas internalizam aquilo como sendo ela. Eu estou passando por isso porque eu sou culpada. Eu que não presto. Aquela fala que ela escuta do outro, ela internaliza como se fosse dela. Porque quando ela coloca ela falando, dói menos. Ela aceita aquilo ali, do que ela de verdade entender que aquela pessoa que deveria estar cuidando dela é a pessoa que está trazendo dor. É a pessoa que está maltratando, que está prejudicando ela no todo. Então, é muito doloroso para essa criança, né? E aqui, a confusão de línguas entre adultos e criança, né? Existe, acho que é o volume 4, Diferença, que fala muito sobre isso. A linguagem da ternura vezes a linguagem da paixão. A criança, ela abraça os seus pais, ela beija, às vezes até na boca, ela agarra, mas é a linguagem da ternura. A criança, se ela tiver que andar nua na frente de qualquer um, tá tudo bem. Para ela, a linguagem da ternura, para ela não tem maldade. Mas aquele adulto que é perverso, aquele adulto que ele tem um mau caráter dentro dele, ele não vai olhar para essa criança assim. Ele vai olhar para essa criança com um olhar de paixão. Aí, quando essa criança mostra para esse adulto essa ternura, esse olhar, essa coisa toda linda que a criança tem, e ela recebe a paixão, ela fica totalmente perdida. Fala, como assim? Eu entrego a minha pureza e vem isso que eu não sei o que que é? O que que é isso que estão fazendo comigo? Então, há essa confusão na mente da criança por ela não entender o que está acontecendo. Há esse conflito dentro dela.
Aqui é o trauma real, a valorização do sofrimento psíquico concreto. Ferenczi desenvolveu conceitos fundamentais para a compreensão do trauma psíquico. Sua técnica ativa propunha uma postura mais engajada do analista, especialmente de casos graves. Ele foi pioneiro ao reconhecer a importância do trauma real, não apenas fantasia, e como isso afeta profundamente a estrutura psíquica do ser humano, de qualquer um. Deixa eu pegar o outro aqui. É, hum, eu espero que essa sala psicanalítica de hoje não lhe venha trazer traumas, tá certo? Caso você não consiga ficar aqui, não tem problema. Pode sair, porque nem todo mundo, né, não só porque nós somos terapeutas, que a gente não passou por dificuldades na vida, assim, traumas. Eu escolhi essa clínica do abuso sexual, da violência doméstica, porque esse tema me escolheu, né? Eu fui abusada também lá dos meus 3, 4 anos, a gente nunca lembra direito, não somente por um, até meus 18 anos, mais ou menos. E depois, quando casei, as violências domésticas. Então, por isso que eu escolhi essa clínica, porque eu sei o quanto dói quando a gente tem a desmentida, quanto dói os julgamentos do outro, quanto dói quando a gente fala e a gente não é acolhida. Então, por isso que eu escolhi essa clínica, e por isso que eu sempre bato na tecla do seu olhar tem que ser diferente. O seu olhar não pode ser acusador, porque essas pessoas já sofreram demais. Às vezes a gente encontra com pessoas poliqueixosas, não é? Na padaria, no mercado, em qualquer lugar, numa fila de banco, a pessoa só sabe reclamar, ou dentro do nosso trabalho, ou na igreja, ou na escola. Então aquela pessoa só reclama, 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 e a gente tende a falar mal daquela pessoa que está reclamando, mas a gente não chega perto dela e pergunta: posso te ajudar em alguma coisa? Será que está acontecendo alguma coisa com você? Será que eu posso tentar entender um pouquinho, te ajudar de alguma forma? Porque muitas das vezes os estudos comprovam que as mulheres poliqueixosas são aquelas mulheres que passaram por muita coisa na vida. Aquele trauma, aquilo que ela viveu, deixou ela amarga. Foi como ela conseguiu continuar vivendo. O mecanismo de defesa que ela encontrou para continuar ali vivendo. Então, são olhares que nós, terapeutas, temos que ter um olhar diferente. Nós não podemos ser como a maioria. Nós não temos esse direito. Por isso que a importância de um estudo, né, estudar profundo, estudar a mente humana, estudar a psique, estudar os comportamentos, estudar os traumas, estudar cada coisa. Porque a gente não sabe qual é a próxima pessoa que vai estar diante da gente para que a gente possa tratar. Né? Quem é o nosso paciente que vai estar ali? Porque mesmo na anamnese, às vezes ele não revela tudo. Então, a gente nunca sabe. E você tem que estar preparado, no mínimo, com seu olhar empático para com esse paciente. Eu fiz alguns cardzinhos sobre essas crianças, né, da forma que Ferenczi fala, e eu gostaria de falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Aqui. Quando a alma da criança é violentada, o silêncio vira abrigo e também prisão. A criança não entende o abuso, ela entende que o amor dói. Ela não sabia dizer não, então ela aprendeu a desaparecer por dentro. Aquela criança que é abusada,
ela fica totalmente perdida. Lembra da linguagem, da ternura, da paixão. Então, essa criança, ela não sabe se eu estou beijando na boca do meu pai, mas era carinho, não era essa sensação que eu queria ter. Por que que meu pai está me tocando desse jeito? Por que que o meu irmão está fazendo isso comigo? Por que que o meu padrasto? Às vezes as pessoas, até dentro da igreja, fazem. Né? Eu fui coordenadora da Hope Joseph Foundation, uma ONG, não sei se vocês já ouviram falar. O meu sonho é